Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, independentemente do horário em que estejam a ver este vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso podcast do Bloco Baixo. Comigo, como Tomás. sempre, Tomás Ribeiro e também Guilherme Mateus. Olá. Ah, Vamos começar por abordar a paragem de seleções. Vamos começar com o Portugal-Polónia, cujo resultado final acabou num 5-1 a favor da seleção nacional portuguesa. Dois golos de Cristiano Ronaldo, um de Pedro Neto, um de Rafael Leão e um de Bruno Fernandes. O gol da Polónia foi marcado por Martchuk, já aos 89, 88 minutos. Um, Minha opinião pessoal, Portugal não fez uma boa primeira parte. O jogo estava muito lento, troca de bola muito passiva, muita falta de agressividade, falta de vontade também. Por um lado, vou dizer que compreendo, porque estamos numa fase delicada da temporada e os jogadores não se querem arriscar a forçar demasiado e a sofrer uma lesão grave que os impeçam de atuar pelos respectivos clubes. Na segunda parte, parecia uma equipa completamente diferente. Na segunda parte foi um arraial de futebol que a Seleção Nacional deu à Polónia. Tivemos direito a golos de toda a maneira efetiva, de jogada individual, de jogada coletiva, à lei da bomba, uh, finta para fora e remate de golo, bicicleta, penalti, foi tudo e mais alguma coisa. Foi realmente um espetáculo de futebol na segunda parte. Tomás, o que é que tu achaste do jogo? Epá, a primeira parte não gostei mesmo nada e acho que ninguém gostou. Acho que foi geral. Mas depois a entrada do Vitinha no jogo, na segunda parte, sobretudo, deu ali uma grande mudança ao jogo. Faz um jogaço, o Vitinha. Eu digo sempre, é o mestre do meio campo é o Vitinha. É incrível. O João Neves é um grande jogador, é verdade, mas ter Vitinha ali, dá para conjugar os dois, eu acho que dá. Mas tendo o Vitinha ali, eu acho que é um jogador que tem de ser sempre titular. E depois na segunda parte viu-se o resultado, era uma equipa completamente diferente a jogar. Sim, foi um absoluto playmaker, o Vitinha. Sim, foi um domínio de Portugal na segunda parte. Foi. Golaço do Bruno Fernandes, um golo estupendo. Do Cristiano Ronaldo também, Sem dúvida. bicicleta, incrível. Quase aos 40 anos continua a fazer jogões e golaços. Parece que continua com 20 e poucos anos. Um jogador fora de série. Gui, a tua opinião? Sinceramente a minha opinião sobre o jogo também não difere muito da vossa. Acho que foi uma primeira parte onde tu disseste muito bem. Estamos numa fase da temporada em que os jogadores não se querem arriscar, então viu-se ali uma certa passividade até mesmo nos duelos, na forma como a própria equipa estava a lidar com o jogo, muito à espera, meio quase a dar iniciativa à Polónia para jogar. Mas na segunda parte foi a equipa jogou tudo aquilo que sabia e o resultado, no caso, que acho que acabou por ser também um bocado exagerado, mas real face àquilo que a equipa criou na segunda parte. E sem palavras para Vitinho, mais uma vez, acho que este menino está cada vez mais a entrar numa conversa séria de nós começarmos a olhar se calhar para ele como um dos melhores médios do mundo, um dos melhores maestros, porque não tens tantos jogadores a fazer o que ele faz. E o Cristiano Ronaldo é chover no molhado falar do Cristiano Ronaldo. Não vale a pena estarmos aqui sempre a repetir os mesmos elogios que nós dizemos, se calhar, desde que nós nascemos ou desde que nós vemos futebol, que é os mesmos elogios que nós damos ao Cristiano Ronaldo, e isso é mais mérito dele do que outra coisa. Para os nossos ouvintes terem uma pequena noção, uma pequena e grande noção daquilo que foi a entrada do Vitinha ao intervalo, o Vitinha jogou a segunda parte apenas, entrou ao intervalo e foi o suficiente para conseguir duas assistências para golo e para ter 99% de precisão de passe. Ou seja, durante toda a segunda parte, o rapaz fez duas assistências e falhou apenas um passe. Para termos a noção do quão absurda foi a segunda parte do Vitinha e aquilo que ele nos dá a nível de equipa e construção de jogo. Sim, e a assistência para o gol do Cristiano é uma assistência também espetacular. Apesar O de estar cruzamento. numa excelente posição para rematar e marcar, que estava mesmo à frente da baliza. Sim.
o passe é quase meio golo e depois a finalização é incrível. Mas também dar uma palavra sobre a Polónia, que faz uma bela primeira parte que não estava à espera. Cria bastante perigo à baliza de Portugal. Não queria desmerecer a Polónia, mas talvez tenha sido mais por um mau jogo de Portugal, por uma má exibição, do que propriamente de mérito próprio deles. Eu não Não considero quero- tanto um mau jogo de Portugal. Eu acho que foi mesmo. Foi se calhar foi a passividade. Né? Eu acho Sim, que não foi, foi propriamente um mau jogo. Meio campo muito pouco agressivo ali com Sim, Bernardo sim. Silva, Bruno Fernandes. O João Neves era praticamente o único do meio campo que defendia. Mas eu acho que a Polónia até merecia um gol na primeira parte, mas Bom, Portugal aguentou-se bem. acabou por receber o seu prémio já aos 88 minutos, que acabaram por marcar O gol de honra. o gol de honra. Depois de já estar a perder 5-0, né? Vale soltar. Foi só para estragar a clean sheet. Não muda nada, porque com o resultado 5-1 e a derrota da Croácia no terreno da Escócia, acabámos por garantir de imediato o primeiro lugar do grupo, melhor ataque. Não sei se somos a melhor defesa, penso que sim, no grupo. Adiante. Eu queria fazer aqui uma pergunta só para lançar o mini debate dentro do tema. Vocês acham que Roberto Martínez é o melhor selecionador nacional da história em qualificações para competições internacionais? Porque já na qualificação para o Mundial ou o Europeu foram 10 vitórias e Portugal nunca tinha feito isso. E já o tinha feito com a Bélgica. Já o fazia com a Bélgica. Então, se calhar, estamos aqui a falar de um treinador que é mestre em qualificações, mas quando chega a hora da verdade, se calhar é um bocadinho para o limitado. O que é que vocês acham? Concordo com a tua opinião, Guilherme. Sinceramente, não me lembro de ver nenhum treinador português atingir estes resultados em qualificações. Aí temos de tirar o chapéu ao Roberto Martínez, que consegue sempre grandes pontuações e atinge quase sempre os primeiros lugares, mas depois quando é jogos digamos, de mata-mata, aí já não é o seu forte. Bom, a minha opinião é que de facto é um treinador muito bom em fases de qualificação, realmente. Em fases finais, talvez fique realmente um pouco aquém do esperado. Vamos fazer uma retrospectiva dele na Bélgica. Conseguiu chegar aos quartos de final do Euro 2016, conseguiu um terceiro lugar no Mundial 2018. Eliminou o Brasil. No Euro 2020, ainda com a Bélgica, voltou a ficar pelos quartos de final. No Mundial 2022, ainda com a Bélgica também, acho que foi a pior prestação. Ficou em último lugar do grupo, num grupo teoricamente acessível, tendo em conta a equipa ao plantel que a Bélgica tinha nesse Mundial. Depois acabou por ser demitido e juntou-se a Portugal semanas depois. Fez uma qualificação para o Europeu 2024 fantástica, foi a melhor qualificação da história da Seleção Nacional, a nível de pontos e de golos marcados. No Europeu 2024, muitos dizem que foi um mau Europeu. Eu não concordo. Acho que Portugal não fez assim um Europeu muito, muito mau. Também não foi um Europeu excelente, longe disso, mas não considero que tenhamos feito um mau Europeu, porque nos dois primeiros jogos conseguimos 2 vitórias, isso é o essencial. No terceiro jogo, como rodámos a equipa e tal, os jogadores não estavam tão entrosados, acabámos por perder 2-0, mas não mudou muita coisa. Na fase do mata-mata, tivemos de ir 2 vezes a penaltis, contudo, foram 2 jogos em que fomos superiores. Contra a Eslovénia só deu Portugal praticamente, e mesmo contra a França, Portugal, apesar de ter acabado por perder nas grandes penalidades e ser eliminado, acho que fomos superiores à França, que passou muito tempo do jogo a defender e a explorar os contra-ataques. Por isso acho que não foi todo um mau europeu, apesar de termos ficado realmente um pouco aquém do esperado, porque não faltou o golo, no europeu faltou o golo, aquilo que não tivemos na qualificação, e faltou-nos. Vamos dar um pouquinho mais de tempo. O Roberto Martínez já conseguiu coisas boas, apesar de ficar sempre ali a faltar aquele danoninho para conquistar alguma coisa. Vamos dar-lhe mais um tempinho e eu acredito que tenhamos realmente muitas chances no Mundial, porque já mostramos com o Roberto Martínez que quando jogamos com vontade, quando queremos,
apresentamos o melhor futebol do mundo e podemos ganhar a qualquer um a qualquer momento. É a minha opinião, pessoal. E concordo com ele. Bom, vamos passar então ao segundo jogo desta paragem de seleções. Portugal já com o apuramento garantido e em primeiro lugar também. Deslocámos-nos já ao terreno da Croácia. Em Split. Em Split, num jogo já, como se costuma dizer, a contar para feijões, nem contar feijões, não é? Era um jogo para cumprir calendário, tinha de ser. Portugal empatou a uma bola com a Croácia e neste jogo inverteram-se os papéis. No, contra a Polónia foi uma primeira parte má e uma segunda espetacular. Contra a Croácia foi ao contrário, foi uma primeira parte espetacular e uma segunda parte horrível. Na primeira parte só deu Portugal. Roberto Martínez trocou vários jogadores que jogaram com o jogo contra a Polónia. Deixou descansar Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Deu oportunidade a João Félix, por exemplo, ao António Silva, que voltou à titularidade. Tomás Araújo. Tomás Araújo. Foi realmente uma primeira parte muito boa. Praticamente só deu Portugal na primeira parte. Podíamos ter ido para o intervalo a vencer por mais do que 1-0. Podíamos ter marcado pelo menos 2 ou 3. Tivemos oportunidades para isso. O gol de Portugal foi um golaço. Foi outra vez Vitinha, que desta vez começou a titular. Vitinha fez um passe espetacular para o João Félix. A recepção do João Félix foi ainda melhor. E depois foram alguns passos e um remate de pé esquerdo para o fundo da baliza. Foi um gol espetacular, realmente. Mais uma vez a demonstrar Vitinha o porquê de ter de ser titular nesta equipa. É um maestro completamente. Ele controla o meio campo de uma forma avassaladora. O João Félix jogou muito bem. Fez uma excelente dupla com o Rafael Leão. Os dois a explorarem os espaços entre linhas e também a profundidade. E também a participar num jogo com o João Félix. Também a vir atrás buscar e a participar, a distribuir. Gostei muito. Na segunda parte, voltou a ser aquilo que foi contra a Polónia na segunda parte. Na primeira, peço desculpa. Na primeira parte, voltámos a ficar sem energia, voltámos a perder alguma vontade. Já tínhamos o objetivo garantido, que era o primeiro lugar do grupo. E então os jogadores, lá está, voltaram a não querer arriscarem-se muito. Voltaram a perder intensidade, a perder também um pouco de vontade e acabámos por deixar-nos empatar e se calhar até podíamos ter perdido já mesmo no fim, porque já só estava a dar a Croácia. Contudo, acho que não foi um mau resultado todo e acho que Portugal voltou a demonstrar que com vontade, independentemente da equipa que começa ou que acaba, podemos ganhar a qualquer um porque temos jogadores e para jogar, para dar e vender, podíamos ter ganho normalmente. Não aconteceu, infelizmente, mas acho que fica uma boa imagem desta fase de grupos da Liga das Nações. Mas esqueceste de falar da grande polémica do jogo, porque nessa de já estar descansado, o Roberto Martínez convocou o Fábio Silva e o Giovanni Kenda, e o Roberto Martínez teve a semana toda ali no pré-jogo a elogiar muito o Kenda, a dizer que era um jogador incrível e tudo mais, e depois, tendo ele a oportunidade de ser o jogador mais jovem a estrear-se pela seleção, quebrando assim o recorde do Paulo Futre, por 3 dias, no caso, ia quebrar por 3 dias, ou seja, só podia quebrar naquela oportunidade, e não teve oportunidades para jogar frente à Croácia. Acho que isso aqui foi também, acabou por ser mais do que o resultado do jogo e tudo mais, porque lá está, como tu disseste muito bem, já pouco ou nada mudava. Acabou por ser a polémica pós-jogo que acabou por surgir. Qual é a vossa opinião? Acham que o Kenda devia ter entrado? Eu acho que devia ter entrado, sim. E já agora também adicionar aqui outra informação, foi que ficou uma substituição por fazer. Bastante interessante, não é? Queima as 3 paragens, que é o limite, e deixa esta substituição por fazer. Portugal podia fazer 5, apenas faz 4 e opta por não estrear Kenda, é algo que não consegui compreender mesmo. Porque é um jogador que merece, que está a fazer uma grande temporada no campeonato português pelo Sporting. André, o que é que tu achas?
Sim, vou concordar contigo, Tomás. A desculpa, entre aspas, que o Roberto Martínez deu aos meios de comunicação foi que o jogo não apresentou condições para a entrada de Kenda no jogo. Não concordo, sinceramente não concordo, porque lá está, o jogo já não contava para praticamente nada, era um jogo a feijões. Ganharmos ou perdermos era completamente indiferente, e lá está, como disse aqui o Tomás, foram usadas as 3 paragens para substituições e foram apenas trocados 4 jogadores, ficando uma substituição por fazer. Acho que era perfeitamente plausível a entrada de Giovanni Kenda. Se calhar até podia ter mudado um pouquinho o jogo, podíamos ter dado um pouquinho mais de energia à equipa, se calhar até podíamos ter ganho, nunca vamos saber. É pena porque é um jogador que realmente tem muito talento, apesar de ainda ser muito jovem, tem apenas 17 anos, mas é um jogador muito talentoso e acho que merecia a sua oportunidade, que mais cedo ou mais tarde acho que vai acabar por acontecer. Certo. Mas sim, voltando ao tema do jogo em si, novamente Portugal, uma parte mais positiva, outra mais negativa. Queria também destacar a estreia de Tomás Araújo, bela estreia. Pena que sai lesionado, sai tocado, mas creio que não foi com Não. uma grande gravidade, Não foi grave. mas fica marcada sempre por aquela saída. Lá está, é o tal risco de que eu tenho estado a falar, que é os jogadores, numa altura delicada da temporada, estão-se a arriscar a uma lesão. Por acaso esta não foi grave, é de recuperação rápida, mas podia ter sido algo bastante pior e podia até ficar arredado durante bastante tempo, e era um grande desfalque para o Benfica neste momento da temporada. Por isso é que compreendo, por um lado, que os jogadores tendem a ficar um pouquinho com menos vontade de arriscar, não é? Sim, contém-se mais nas suas ações. Exato, quando contêm-se mais e não se esforçam tanto. Sim, Tomás Araújo mostrou aquilo que é a sua imagem de marca, um defesa com bola bastante confortável, com bola, e acaba por fazer um belo jogo. Por outro lado, não gostei tanto da segunda parte de José Sá, acho que não fica lá muito bem nos golos. No gol. Sim, no golo, exato. Apesar de ter feito uma grande defesa a certa altura. Eu disse nos golos, mas queria era também identificar outro lance que não gostei muito, foi que ele defende assim para a frente e põe em risco ali a baliza. É um guarda-redes que não me deixou confiança, não me deixou muito. Bom, um dos motivos pode ser mesmo a falta de minutos de jogo pela seleção. Ainda pode estar talvez um pouquinho nervoso. Acho que é apenas o segundo ou terceiro jogo que ele faz pela seleção nacional. Sim. E então também não está talvez a 100% entrosado com os restantes jogadores. E lá está o nervosismo. Lá está. Sim, há poucos dias, por exemplo, no Wolves, vi um jogo dele e ele faz uma grande exibição e agora desceu bastante o nível, se calhar é mesmo por esses motivos. Mas mesmo assim, houve lá um momento do jogo em que o José Sá fez uma grande defesa. Podia ter sido o segundo gol da Croácia e não foi graças a ele, foi mesmo uma defesa espetacular, que foi já em queda, ainda conseguiu defender a bola, que acabou por passar mesmo por cima, ainda trave. Mas lá está, o que origina esse lance é uma defesa para a frente. Pronto. Nas ditas regras de guarda-redes é sempre melhor para os lados, porque tira a bola da trajetória da baliza. Mas também assinalar uma bela exibição do João Félix, uma assistência espetacular do Vitinha, como o André já tinha dito há pouco também. Guilherme, a tua opinião sobre o jogo, o que é que achaste? Eu sinceramente achei um muito bom jogo na primeira parte. Estava aqui a gaguejar um bocado. Na segunda parte achei que as trocas e depois notou-se ali que tinha muitos jogadores fora de posição a certo momento. Parece que a equipa ficou algo desconfortável em campo e a Croácia sentiu esse momento e começou a ir para cima, principalmente aquele lado direito da defesa que estava extremamente deficiente, ou seja, o Guardiola marcou 2 golos no jogo, um anulado e outro contou, basicamente quase que aparece a finalizar sozinho, sem qualquer tipo de oposição. Acho que foi um bom jogo, era um excelente jogo para Roberto Martínez perceber
as mais-valias que tinha ali na convocatória, ou ali jogadores que podia explorar em possíveis formações diferentes, ideias diferentes, que pudesse até implementar na Liga das Nações ou quiçá, no Mundial, que é já daqui a 2 anos, estamos a 2 meses do final do ano, então já, se calhar já é uma altura também da seleção começar a preparar o Mundial, e acho que era um bom jogo para Roberto Martínez perceber o que é que tinha pela frente. Acaba por marcar, sim, a rotação da equipa e também a estreia de Fábio Silva. Se nós pararmos aqui todos para conversar, ninguém em agosto de 2024 diria que o Fábio Silva ia jogar pela seleção, e acabou por acontecer, porque Roberto Martínez diz que a seleção não tem pontas de lança como o Fábio Silva. Pá, cada um tem a sua opinião, eu discordo um bocado do Roberto Martínez, sinceramente não acho que a seleção precise de um ponta de lança como o Fábio Silva, porque como se viu, a participação dele no jogo foi um bocado nula, e acaba por ficar também marcado o jogo por causa dessa polémica toda do Giovanni Kenda, e depois também tem o post dele que no story do Instagram, que acaba por também despertar uma certa polémica. Acho que era um jogo que era para ser mais lucrativo para a comissão técnica, e acabou por ser sair um bocado no saldo negativo, porque em vez de rodar a equipa e perceber o valor que tinha, acabou por criar polémicas desnecessárias, acabou por ser contraditório em algum... Eu acho que Roberto Martínez peca um bocado por causa disso, por falar demais e depois as suas ações não acompanharem as palavras. Não sei se me faço entender. Então, eu acho que foi um bocado a imagem desse jogo Croácia-Portugal. Acho que a Croácia sai muito mais a perder do que Portugal, porque era um jogo que podia claramente ter aproveitado para vencer e assim também levantar um bocado o ânimo da seleção croata, que acho que está numa fase de renovação. Nota-se que está ali numa fase em que está a tentar se descobrir sem alguns dos jogadores que nós já estamos habituados a ver, como Modric, como Kovacic, como Brozovic, que marcaram o cenário do futebol mundial durante muito tempo e agora já estão a chegar a uma idade, quer dizer, o Kovacic nem tanto, mas o Modric e o Brozovic, se calhar, já estão a chegar numa idade em que já não estão a acompanhar o mesmo nível do cenário mundial, e acho que seria um ótimo jogo para a Croácia também vencer. Acabou por empatar, mas é um jogo para Portugal ter atenção, e o Roberto Martínez primeiro, pelo menos, tirar a lição do que é que não deve fazer. Sim, para acabar a análise deste assunto, vou referir um assunto que tu falaste, que foi na segunda parte do jogo com a Croácia, com as substituições feitas por Roberto Martínez. Parece que o sistema tático não ficou devidamente bem definido. Os jogadores parece que ficaram muito confusos, andavam constantemente a trocar de posições, alguns, ora, por exemplo, os laterais e os extremos, ora estavam à esquerda, ora estavam à direita, ora vinham para trás, ora iam para a frente. Ficou tudo muito confuso, acabou por ficar assim uma grande jabardice. Peço imensa desculpa pela expressão, mas foi mesmo isso. Ficou tudo muito confuso e lá está, os jogadores perderam completamente a cabeça e a ideia de jogo. Mas vou concordar com isso que tu disseste. Sim, também concordo com o que o Guilherme disse sobre o Fábio Silva. Acho que não acrescentou nada ao jogo. Por outro lado, até acho que foi uma exibição completamente negativa e, pelo ponto de vista de arbitragem, se calhar até foi poupado de uma expulsão até. Mas... Sim. Eu acho que sim, também. Visto o lance desse que podia ter dado uma expulsão. Sim, acho que sim. Acho que, lá está, também acho que a arbitragem, por entender que o jogo pouco ou nada valia, era uma estreia, pá, os árbitros também vão tendo lá essa tranquilidade e vão atenuando certos lances. Então acho que foi um bocado o caso do Fábio Silva. Mas pronto, acho que encerra assim a participação de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações. Ainda bem que nós estamos aqui a discutir quem é que não devia entrar ou quem é que devia entrar
e Portugal passa em primeiro lugar do grupo. Ainda bem que nós estamos nessa fase da seleção, em que o problema é, faça tanta qualidade, quem é que deve ou não jogar. Ótimo problema para o selecionador. E que a seleção continue a dar resultados. Isso é o que nós queremos. Bom, para acabar o tema da seleção nacional, vamos abordar aqui o sorteio dos quartos de final da competição. O sorteio foi definido na manhã desta sexta-feira. Portugal vai defrontar nos quartos de final a Dinamarca. Vamos defrontar a Dinamarca. É uma eliminatória disputada a duas mãos. O primeiro jogo vai ser disputado na Dinamarca e a segunda mão vai ser disputada em Portugal. Vencendo, Portugal eliminando a Dinamarca, vai enfrentar o vencedor da eliminatória entre Itália e Alemanha. E do outro lado tivemos um Holanda-Espanha e um Croácia-França. Pequena predict, eu acho que Portugal tem uma equipa muito superior à Dinamarca. Acho que podemos perfeitamente passar a eliminatória. Podemos ganhar tanto lá como cá, não tenho dúvidas nenhumas disso. Já deu para perceber, mais uma vez, temos o melhor futebol do mundo. Se quisermos podemos ganhar a qualquer um. Enfrentando Itália e Alemanha, acho que a Alemanha, apesar da Itália estar a jogar bastante bem após o europeu desastroso, acho que a Alemanha está uns furinhos acima à Itália e acho que é capaz de eliminar os italianos. Do outro lado, acho que a Espanha consegue eliminar a Holanda, apesar de ser um grande jogo, acho que vai ser equilibrado. E acho que a França vai eliminar, acho que é a eliminatória mais equilibrada mesmo. Acho que é a Croácia com a França, acho que a França vai vencer facilmente a Croácia, que já está a apresentar, lá está, a idade avançada dos maiores craques, já está a ter os seus efeitos. Acho que a França vai passar. Final antecipada. Acho que vamos ter um Portugal-Espanha na final. É a minha previsão. Ok. Já agora também destacar aqui da Dinamarca, o adversário de Portugal, que faz uma boa qualificação. Fez a vida negra à Espanha. A Espanha apenas ganha os jogos contra a Dinamarca por um golo. Pela margem mínima. Sim. Destacar o jogo na Dinamarca. E Dinamarca que, no geral, é bastante forte em sua casa, apenas perdeu contra a Espanha, derrotando assim a Sérvia e a Suíça. Mas Portugal é claramente um adversário favorito para este jogo. Tem muito mais qualidade, né? De plantel e isso. Guilherme, o que é que tu achaste? Eu concordo. Na teoria, a seleção é superior à Dinamarca. Vamos ver como é que corre na prática, né? Porque vale ressaltar que a seleção da Dinamarca é muito aguerrida, não tem assim nenhum craque mundial, é verdade, mas sempre tiveram seleções em que os jogadores têm uma ideia de jogo muito, muito bem definida, têm jogadores com muita qualidade com bola. Nós temos dois jogadores bem conhecidos da seleção dinamarquesa, o Ba e o Human, né, que são dois jogadores. Tem pontas de lança que, se tiverem num dia inspirado, podem fazer a vida negra ao nosso eixo defensivo, que também, sinceramente, nos últimos dois jogos ainda não está assim muito bem definido quem é que é, mas correndo tudo, mas se as duas seleções estiverem a 100%, Portugal ganha. Então Portugal é favorito para este confronto. Agora, entre a Itália e a Alemanha, como se diz a expressão, venha o diabo e escolha. Sim, Portugal teve muita sorte neste sorteio, tendo em conta os possíveis adversários. Acho que acabamos por apanhar o adversário mais fácil, na teoria, não é? Sim, mais acessível. Os adversários que Portugal podia apanhar eram a própria Dinamarca, era a Itália e era a Holanda. Entre estas três seleções, acho que a Dinamarca era perfeitamente a mais acessível para Portugal passar à próxima fase. Tivemos mesmo muita sorte. Não sei. Olha que não sei, porque a Holanda também não tá a praticar aquele futebol. Eu acho que se calhar, não sei, porque lá está, Portugal vai entrar meio com a pressão de vencer. Eu não gosto muito desse tipo de confrontos, porque pelo menos no europeu tive a impressão que quando Portugal entra com uma seleção onde Portugal é claramente favorito, a pressão fica toda com a seleção
de Portugal. Por exemplo, isso contra a Eslovénia não foi fácil. Contra a Eslovénia foi o que foi. Quando a pressão está do nosso lado, parece que a equipa fica toda travada. Quando a pressão é mais ou menos dividida, ou o protagonismo é mais ou menos dividido, como se calhar era no Mundial em 2022 contra a Suíça, ninguém diria que Portugal ia golear a Suíça 6-1. Se calhar era um jogo que ninguém sabia qual seria o resultado, porque Portugal também não praticava um futebol assim muito vistoso. Mas, epá, eu não gosto muito quando a seleção tem esse favoritismo. Acho que joga melhor quando tem uma seleção assim que mais ou menos possa dividir o protagonismo, como quando foi contra a França, quando foi contra a Turquia, que era se calhar o adversário mais difícil do grupo. Pá, acho que é diferente quando... Mas vamos ver como é que a seleção se comporta, porque são 2 jogos, 2 mãos. É importante não perder fora e acredito que em casa Portugal vence facilmente a Dinamarca. Eu vou partilhar aqui mais uma opinião pessoal, que é, eu, em jogos a eliminar, prefiro muito mais fazer a primeira mão fora e a segunda em casa. É a minha opinião pessoal. Sim, Prefiro, Sim, é melhor. eu gosto mais de ter a volta em casa do que fora. Porque mesmo, imaginemos, perdemos na Dinamarca, na segunda mão temos o público do nosso lado e acho que é uma grande vantagem. Eu acho que qualquer treinador prefere assim. Sim. E também gostaria de fazer aqui, isso não é a minha opinião, mas é mais um apelo à Federação, que de certeza que o Fernando Gomes está a ouvir o nosso podcast, que todos os jogos de decisão da seleção, ou seja, todas as eliminatórias, sempre que jogarmos em casa, que os jogos, pelo amor de Deus, sejam no Dragão. A seleção joga super bem no Dragão. A seleção ganhou a Liga das Nações a jogar a Final Four no Dragão. Então aquele estádio com a seleção tem alguma coisa que parece que ali cria-se mesmo um caldeirão. Olha, quem vos diz isso está muito longe de ser adepto do Futebol Clube do Porto. Mas há que reconhecer que o ambiente do Dragão em jogos da seleção é se calhar o melhor aqui em Portugal. Sim, vou concordar contigo. Nos últimos anos tem dado para ver que realmente quando a Seleção Nacional joga no Estádio do Dragão parece que o ambiente é diferente, parece que é um ambiente mais fulguroso, parece que a Seleção realmente quando joga mais, joga melhor, marca mais golos, parece que realmente há ali uma aura diferente à volta da equipa, à volta do estádio, à volta de tudo, e realmente vou concordar contigo. Acho que jogos de grande calibre, quando é a valer algo importante, acho que realmente os jogos têm de ser no Estádio de Dragão por essas mesmas razões. Mesmo não sendo o maior estádio de Portugal. Sim, Portugal tem vencido quase sempre que joga no Dragão. Isso é quase um facto. Eu não me lembro da última vez que Portugal perdeu um jogo qualquer no Estádio de Dragão. Também não. Bom, vamos começar a abordar o último tema do nosso podcast. Vamos encerrar o assunto da Seleção Nacional e vamos passar para um assunto talvez tão importante como esse, que é o regresso do futebol, das transmissões televisivas de jogos de futebol a canais abertos em Portugal. Esta semana tivemos a informação de que a TVI vai começar, a partir da próxima temporada e até 2028, vai começar a transmitir todos os jogos do Moreirense feitos em casa, do Moreirense, ou seja, Moreira de Cónegos, para todas as competições. E parece que também vamos ter o regresso dos jogos de competições europeias, também ao canal aberto. Ou seja, todas as semanas de competições europeias vamos ter um jogo, Sim. Pode ser ele de Liga dos Campeões, pode ser ele de Liga Europa ou de Conference League. Um jogo vai ser transmitido em canal aberto, ou seja, na RTP1, no SIC, TVI ou RTP2. Acho uma excelente medida, foi uma medida imposta pelo nosso governo. Acho uma medida espetacular. E outra coisa que eu vou destacar, que é muito importante, é vamos ver como é que eu ia te explicar. Não, vai começar a ser destacada outra equipa para além dos 3 grandes.
Não sei se me estou a fazer entender. Sim, porque neste caso... Exato, Moreirense... porque normalmente são sempre os maiores clubes, que é o Benfica, o Porto, o Sporting, até mesmo o Braga, são sempre os clubes assim mais favorecidos, assim, transmitidos mais vezes. Agora vamos ter a passar uma equipa de meio da tabela, por assim dizer. Vamos ter outro tipo de jogos transmitidos. Não sei se me estou a fazer entender. Neste caso é o Moreirense que vai ser. Os jogos vão ser passados, vão ser transmitidos na TVI. Diz lá, Guilherme. Claro que sim. Eu acho que é uma excelente jogada por parte do Moreirense. Acho que o Moreirense tem vindo a fazer ótimas épocas, pelo menos este que voltou a subir desta vez. Tem jogado um futebol, se calhar, um bocado acima das expectativas, que é para um clube, se calhar, da dimensão do Moreirense. Mas acho que é uma ótima jogada. Vai ter uma visibilidade nacional enorme. Vai ser diferente e nós vamos ter sempre a oportunidade todas as semanas, pelo menos, mesmo quem não tem qualquer tipo de canal desportivo ou canal desportivo fechado, vai ter a oportunidade de ver um jogo de Moreirense pelo menos por semana. Então vai criar uma certa ligação com os adeptos de futebol, pessoas que gostam de futebol, porque toda a gente vai conseguir ver o Moreirense jogar e até mesmo vai passar a conhecer mais, se calhar, de Moreirense. E acho que é uma coisa, é algo pioneiro cá em Portugal, ter um clube que vai ter um canal que vai transmitir todos os jogos de um clube, mas acho que vai aqui abrir um portal para outros clubes, se calhar enverdarem por esse caminho, e acho que é assim que deve ser. Não tem como a Liga ou a Federação promover o futebol e nós só podemos ver futebol a pagar mais ou menos 50 euros por mês para conseguir ver futebol. Isso não existe, não faz sentido nenhum, e acho que é um ótimo caminho e uma excelente medida do Governo estar a implementar que haja pelo menos um jogo em competições internacionais em canal aberto. Acho que faz todo sentido. É verdade. O Moreirense, que neste momento é a equipa que fica a ganhar, porque vê a sua imagem passar para a televisão e está à mão de todas as pessoas. Sinceramente, não estava à espera desta medida. É uma medida que eu acho espetacular. Na minha opinião, ao nível de competições europeias, os jogos deviam de ser, na minha opinião, todos passados em canal aberto, porque são equipas que estão a representar Portugal na Europa, estão a representar o país. E é também uma boa medida por não ser um dos três grandes, o que promove os ditos outsiders, os outros clubes de meia tabela, neste caso o Moreirense, e promove também a cidade de Moreira de Cónegos, digamos, e o clube que vai com certeza ter mais fãs e vai atrair mais pessoas. Sim, concordo plenamente, porque é um facto que as pessoas, para obterem os serviços de Sport TV, para Eleven Sports, o Benfica TV, que são vários canais de desporto, têm de pagar valores absurdos para obterem os canais e para verem o desporto. Por isso é que tem aumentado tanto a utilização da pirataria em Portugal para serem vistos os jogos de futebol e não só, porque são de facto valores absurdos para ver jogos de futebol em Portugal, para ver os canais de desporto, algo que não se vê em mais nenhum país assim da Europa. E acho que sim, é uma medida espetacular. Foi realmente uma notícia bombástica e é uma muito boa notícia para os amantes do desporto. Mais medidas destas. Sim, sem dúvida. Bom, acho que está finalizado mais um episódio do Bloco Baixo. Espero que tenham todos gostado. Vou repetir novamente que estamos presentes tanto no YouTube como no Spotify e também temos a nossa continha do Instagram. Obrigado a todos pela vossa presença e até à próxima.